dia, queridos! Bom dia! Então, junto mais uma vez para adorar o nosso Deus, separar um tempinho para cultuarmos a Ele, mesmo com a nossa distância física, mas com certeza nós estamos próximos aí uns dos outros nas nossas orações, no nosso desejo de estar juntos e, obviamente, na presença de Jesus. Então, muito gostoso a gente estar aqui essa manhã. Eu gostaria de separar um tempinho contigo de oração para a gente dar início a esse tempo e convidá-lo a você juntar a sua família, dar um abraço nela aí e juntos orarmos ao Senhor e dedicar esse tempo a Ele. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Bem-vindo cada um aí, a Edna, Bruna, Célia, Saulinho, Ana Paula, Bruno, Luciano. Luciano, mano, você acordou cedo, cara. Olha que legal, hein? Vou te ver aí, Rafael, Anderson. Gente, muito bom ver cada um aqui empenhado em buscar o Senhor, num relacionamento próximo com Ele e, de alguma maneira, estar junto com a igreja Itamaraty, louvando ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus? Fechar os nossos olhos e abrir os nossos corações porque Ele tem para falar conosco nessa manhã. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor, muito obrigado por essa manhã de sol, essa manhã, Deus, que acordamos porque a sua misericórdia se renovou mais uma vez. Obrigado, Deus, por isso. Que esse dia seja um dia na tua presença e que este momento seja um momento que nos desperte a isso, a viver contigo, a buscar o Senhor, a entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Perdoa os nossos pecados, Deus, e pela tua graça, fala com a gente essa manhã. Não permita que a gente assista a um vídeo, mas que seja de fato um culto do nosso coração, um culto, Pai, como igreja que nós estamos fazendo a Ti, que o Senhor mexa com a gente. Cuida da nossa família, Deus, que seja um momento de proximidade da família, em buscar o Senhor, em louvar o Senhor e em casa, a ensinarmos aos nossos filhos, e cultivarmos com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos avós, com os nossos netos, o desejo que temos de ouvir a Tua voz, de buscá-lo, de louvá-lo. Esse é o nosso pedido e nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nosso culto live está ficando cada vez mais aprimorado, está ficando cada vez mais legal. E eu quero convidá-lo, então, a louvar o Senhor com um cântico que vai ser entoado agora. E o Ministério de Louvor aí tem se esforçado muito para conseguir promover um louvor agradável a Deus e junto com vocês mesmo pela internet. Então, eu quero convidá-lo a louvar o Senhor, declarando que esta é a hora da nossa adoração. Louve a Deus junto com a igreja. Vem
Esse é o tempo de adoração, esse é o momento que podemos adorar ao Senhor como estamos. Então, se você tiver de pijama aí, pode adorar o Senhor de pijama, com um cafezinho na mão, com um pãozinho com manteiga. Separe esse tempinho para adorar o nosso Senhor. É o momento que a gente tem para louvar a Ele, queridos. E que alegria a gente poder não precisar colocar mais vídeos do YouTube. A gente pode colocar os louvores da nossa própria igreja. Isso é muito gostoso. Isso, de alguma maneira, acalenta um pouco o nosso coração aí, mata um pouquinho dessa saudade que a gente tem para louvar o nosso Senhor juntos, né? Muito legal, muito gostoso isso. Uma alegria muito grande. Queridos, alguns avisos importantes aí para a gente. O primeiro deles é com relação à arrecadação das cestas básicas de alimentos. Tem sido muito legal, tem sido muito bom e ver famílias felizes por receber a provisão de Deus, né? Não é a provisão que a igreja está dando, é a provisão de Deus. Ver isso é muito legal, porque temos famílias muito felizes recebendo este suporte da igreja, que é a provisão do Senhor. A arrecadação de cestas básicas de alimentos, ela não é uma mera assistência social, assistência básica. Ela é, de alguma maneira, uma demonstração do cuidado que Deus tem tido com as famílias. E uma manifestação também da graça de Deus ao dar o privilégio da igreja e de cada um de nós fazermos parte disso na vida de pessoas. Então tem sido muito legal, você que tem contribuído para essa arrecadação de cestas básicas de alimentos, parabéns mesmo, e continue, vamos continuar. Na quinta-feira a gente fez a compra de 10 cestas básicas, montamos aquela cesta. Gente, a cesta básica, ela tá muito legal. A cesta básica que tem, eu já brinquei até com isso, né? Que tem ovo de Páscoa, só IBJI tem, né? E é uma cesta básica muito legal, ela tá vindo com mais ou menos 28, 29 itens na cesta básica, é uma cesta grande. E a gente acredita que está sendo bem legal para as famílias, até para as famílias que têm filhos, né? Que têm bastante filhos, isso tem sido muito gostoso. E ao mesmo tempo a gente tem distribuído essas cestas para as famílias, e essas próprias famílias que passam por dificuldade, elas indicam outras famílias. Então, de alguma maneira, a gente vai alcançando cada vez um raio maior de pessoas, o que tem sido bênção nesse sentido. Só rapidamente um testemunho, né? Na quinta-feira a gente tinha acabado de montar as cestas básicas e a gente estava, temos 3 cestas para entregar agora, aí combinando ali o Ariel e entregar com o Samuel depois. Só que a gente estava saindo, tinham 2 senhoras no portão da igreja e queriam falar com o pastor e tal. E aí, conversando um pouquinho com elas, elas falaram se a gente podia ajudar com alguma cesta básica. E conversa vai, conversa vem, a gente descobriu até que tinha uma delas tinha um filho no Lar Batista. E aí eu comentei, né? Olha, no sábado eles vão entregar a cesta básica também para as crianças do lar. E foi assim, bem simples, não foi tipo assim, não quero dar cesta, não é isso. Mas eu comentei isso com ela, e aí as duas olharam assim e falaram, puxa vida, né, mas até sábado demora muito. No sentido de que quinta, sexta, na verdade, estava no final do dia já, né, sexta já seria um dia extremamente difícil para elas. E a igreja estava ali com uma cesta, com 2 cestas, para dar para cada uma daquelas famílias. E elas saíram com aquelas cestas muito felizes. Isso aí é uma prova de que a gente tem, de alguma maneira, sido bênção na vida de famílias e que Deus tem dado esse privilégio para a gente. Então, muito legal que você está fazendo parte disso. Só que o que acontece? De quinta para sexta, essas 10 cestas básicas, elas acabaram. Então, já acabaram as cestas básicas. Então a gente entregou para todas as famílias que realmente precisavam. Só que a gente com certeza vai ter mais famílias precisando. Então o que a gente pede para você é que você, se puder, continue contribuindo também para a arrecadação de cestas básicas e alimentos. Você pode doar alimentos avulsos, você pode doar o valor da cesta básica, que está girando em torno entre 65 e 70 reais, porque é uma cesta básica bem completa. E você pode doar qualquer valor que sentir no coração também. Então a gente está recebendo, nesse sentido,
as arrecadações para poder continuar contribuindo com as famílias que precisam, tá bom? E à medida que a gente vê que precisa de outras medidas para ser auxílio às famílias que precisam, a gente então vai tomando as decisões e vai agindo de maneira diferente. Legal? Então esse aí é um aviso importante que a gente tem agora pela manhã. Outro aviso importante, a gente sempre repete, mas é bom repetir, a igreja tem várias redes sociais aí, né? Está utilizando praticamente todas possíveis que a gente possa usar. Temos o Facebook, temos o YouTube, temos o Instagram e temos até um aplicativo de celular. Então você entra lá no Play Store ou na App Store, você pode baixar o aplicativo da igreja, é só procurar lá IBJI Ideal. E ali vai ter então o aplicativo, ou você procura por Igreja Batista de Jardim Itamaraty nas outras redes sociais. Nisso, você vai ter acesso a todas as informações, a todos os cultos, a estudos indicados, isso em especial ali no YouTube, de pregações, de matérias, e também no Instagram você vai ter ali algumas coisas acontecendo. Pelo Instagram, inclusive, de segunda e quinta, temos a aula funcional para aqueles que querem fazer exercício em quarentena. O professor e irmão em Cristo, membro da igreja, Bruno Mota, está dando essas aulas aí. Então é muito legal, você pode participar, fica um pouquinho cansado, viu? Já para avisar aí, mas vale bem a pena, legal? Outra coisa importante, tem gente que ainda não está no pequeno grupo. A gente está fazendo tudo que pode. Então, se você ainda não está no pequeno grupo, é porque você precisa procurar a gente, legal? Então, nos procure, manda mensagem aí, tanto embaixo desse vídeo, desse culto que a gente está fazendo, quanto também no privado, pelo Facebook, ou até para os membros da igreja. E, eu quero participar do pequeno grupo. Você vai ser direcionado, então, para o grupo da comunicação, que vai direcionar você para um pequeno grupo. É importante você participar, é uma maneira da gente se conhecer melhor, é uma maneira da gente saber como é que cada um está vivendo nesse momento, e é uma maneira da gente poder ser suporte para a vida um do outro. Então a igreja inteira está dividida em pequenos grupos, toda a igreja, todos os membros. Se você não está em algum pequeno grupo e não é membro, não tem problema, manda mensagem para a gente que a gente inclui. Já temos pessoas que não são membros e que fazem parte dos pequenos grupos. Isso é bênção, isso é muito legal. Então você pode fazer parte, conhecer um pouquinho mais da gente, a gente conhecer você e ser suporte um para o outro nesse sentido, tá bom? Então participa do pequeno grupo. Vai ser bem gostoso ter você com a gente, tá? E por último aí, de um aviso importante também, com relação à série de estudos que está sendo feita para as crianças nas quartas-feiras. Malucos para o Mundo, Fiéis para Deus. Né? Então, o Ministério Infantil tem desenvolvido esse trabalho muito legal. De quarta-feira tem esse culto. Na sexta-feira tem o cumprimento do desafio, que também é passado em vídeo durante a devocional. Então, quarta durante a devocional dos adultos e sexta durante a devocional dos adultos tem atividades para o Ministério Infantil, também em vídeo, disponibilizado no YouTube, nos grupos da igreja, tá bom? Então, se você não souber, não sei, mas eu não estou no grupo da igreja, vai ser disponibilizado também na linha aí abaixo, no chat embaixo da nossa live, tá bom? Então, ou então entra direto no YouTube, lá vai aparecer o vídeo que vai passar, que você tem que usar na hora do devocional para as crianças, tá? E durante a noite, hoje, no domingo, a gente usa um material muito bom, que é o material da Red Kids, da igreja Red Kids. Uma igreja muito legal. Eu sempre esqueço o lugar onde ela é, mas eu acho que ela é em Jundiaí, Pastor Tiago Matos, né? Uma igreja muito boa, muito legal, e que tem um material fenomenal para as crianças, está fazendo uns cultos muito bons para as crianças. Então, o que a gente está fazendo como igreja? A gente não precisa reinventar a roda, né? A gente sabe que tem um trabalho muito bom sendo feito por uma igreja, com um conteúdo bíblico muito legal. Então, o que a gente está? A gente está aproveitando o material deles e de uma maneira muito legal, muito gostosa. Então, a gente pega os vídeos ali deles e a gente compartilha o link para que esse culto das crianças seja vivido também para a Igreja da Itamaraty no domingo à noite, durante
a nossa devocional, durante o nosso culto, na verdade, tá bom? A Edna tá corrigida aí, é Indaiatuba, desculpa aí, viu, gente? Mas é Indaiatuba a igreja Red Kids. Então, muito legal, a gente vai usar esse material deles. Na verdade, já estamos usando, aproveite, tá bom? A gente não é uma igreja que fala assim, não, só a nossa tá certa, não sei o quê, porque nenhuma outra igreja presta. Não, a gente crê que tem muitas igrejas fiéis ao Senhor, essa é uma delas, e esse material está sendo muito bem utilizado, muito bem feito por eles, tá legal? Então esse é um aviso importante aí que nós temos como igreja. Certo, queridos? Muitos avisos, né? Nossa, como é que cansa, mas e ainda mais que estou repetindo todo domingo, mas faz parte. Às vezes tem gente aí que não está junto no outro culto, tá vendo só esse. Então são avisos importantes que vale a gente relembrar. Legal? Deus nos tem dado o privilégio de fazer parte da obra do Senhor de diversas maneiras, mas muitas maneiras mesmo. Então, com os nossos talentos, temos aí o Saulinho montando esses vídeos de louvor, temos a equipe de mídia, né, fazendo todas as artes, preparando os vídeos, o Ministério Infantil se desenrolando para fazer vídeos legais e atividades, devocionais, pessoas que estão fazendo devocionais para a igreja, aquelas escritas todo dia, se você não está fazendo, faça. Temos aí várias coisas, gente indo lá entregar cesta básica, gente indo comprar cesta básica, os jovens ontem, por exemplo, estavam lá entregando cesta básica para todas as famílias que são atendidas pelo Lar Batista, 200 e tantas famílias. Então, assim, temos servido de diversas maneiras e existem várias maneiras de você poder servir ao Senhor, de eu estar servindo ao Senhor, de cada um servir a Deus. Temos várias maneiras para que isso aconteça. Uma delas também é através dos dízimos e das ofertas. Nós temos servido ao Senhor também com os nossos recursos financeiros para a manutenção da obra de Cristo através da comunidade Igreja Batista Jardim Itamaraty. A nossa igreja ela tem feito um bom serviço para a glória de Deus na nossa região, com as famílias que nós atendemos, do bairro, bem como dos próprios irmãos da família da fé. Então Deus ele tem honrado nossa igreja, tem cuidado da nossa igreja, e mesmo quando a gente não merece, Ele tem derramado a sua bênção de uma maneira muito grande sobre nossas vidas. Contribuir com os dízimos e ofertas não é um momento de mera obrigação da lei ou de eu faço isso para receber alguma coisa em troca. Não. A igreja ela ensina, conforme a Bíblia nos ensina, que a contribuição ela deve ser feita de uma maneira voluntária, generosa e amorosa para com o nosso Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse é o que se encontra em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Então, esse é o momento que a gente relembra desse privilégio que você e eu temos como irmãos em Cristo, como filhos de Deus, como membros da igreja, de contribuir para a obra do Senhor. Você não está contribuindo para o pastor, para o templo, você está contribuindo de fato para a glória e honra do nosso Deus. E esse é o privilégio que você e eu temos, legal? Se você está visitando nossa live, nosso culto, não faz parte da igreja, e fala, nossa, mas falando de dinheiro, não, a gente não está falando de dinheiro para você, nós não estamos pedindo dinheiro para você, na verdade nós estamos pedindo dinheiro para ninguém, nós estamos relembrando um princípio que a palavra de Deus nos ensina, que é um privilégio poder contribuir para com o Senhor, e é uma maneira de gratidão e ser generoso com a obra dele. Esse é o momento de dízimos e ofertas. Então você pode fazer isso através da transferência bancária, com esses dados que estão aí na sua tela. Você pode fazer através do aplicativo, lá tem a opção de fazer doação, e você pode fazer através de boleto e outras formas que o próprio aplicativo dá. E você, se tiver qualquer dúvida, não consegue fazer nenhuma dessas maneiras, mas quer contribuir, você pode procurar a qualquer um dos líderes dos pequenos grupos ou aos tesoureiros da igreja, qualquer membro da igreja, para que possa te instruir nesse sentido, tá bom? Então temos aí essas opções que são disponibilizadas. E um testemunho muito legal que a gente tem é que nossa igreja ela foi abençoada esse mês com ofertas que vieram de fora da própria igreja. Então veio da Igreja Batista de Capital, ali de Brasília, do pastor Alex. A gente já
está gravando um vídeo e vai enviar gratidão para ele e para a igreja que decidiram fazer parte desse momento com a gente, nesse mês, por conta das dificuldades financeiras da pandemia. Recebemos também de outros irmãos em Cristo que não são da igreja, mas que visualizaram os cultos e decidiram contribuir e fizeram contribuições generosas. Mas também a alegria de ver a igreja, nossa igreja, contribuindo mesmo nesse momento difícil. O tesoureiro, nessa semana, a gente estava na reunião de liderança e ele até compartilhou e falou: cara, eu fiquei muito emocionado com a alegria de ver que a igreja, ela continuou sendo fiel, contribuindo com alegria, com generosidade. Ela chegou junto nesse momento de pandemia. E é verdade, nossa igreja esse mês testemunhou da graça de Deus. As nossas perspectivas eram extremamente terríveis quanto a isso, quanto ao sustento da obra através da comunidade Batista de Jardim Itamaraty, mas a gente teve uma reação oposta e a gente teve uma grande gratidão vinda de Deus, um grande presente vindo de Deus aí no sustento da igreja. Legal? Então, se você deseja contribuir, quer continuar contribuindo, entende que é um princípio que deve ser vivido e vale a pena ser vivido, então faça através dessas maneiras, tá bom? Eu só demorei um pouquinho aqui porque eu queria dar esses testemunhos que são muito bons, que nossa igreja tem vivido e testemunhado a bênção do Senhor. A gente tem tomado alguns cuidados com relação a gente tem tomado alguns cuidados aí com a questão do financeiro. A gente tem se programado muito bem e analisado tudo isso, tá bom? Se você quiser transparência como membro da igreja sobre todos os gastos, você pode procurar o tesoureiro te informa sobre tudo isso tranquilamente. A gente tem tomado todos os cuidados possíveis. Um deles, inclusive, o pastor Vini, ele decidiu ficar na casa do sogro nesse momento para que a gente consiga reduzir os gastos da igreja, por exemplo, com aluguel, né? E isso a igreja viu que, a liderança viu que seria uma necessidade, até para o cuidado financeiro da igreja, para que a gente não chegasse em algum momento e falasse: olha, a gente não tem condição de pagar. Então a gente já se precaveu e tomou algumas atitudes. Então tem sido bênção nesse sentido. Continue orando pela igreja, continue orando pela liderança para que tome decisões sábias nesse sentido. Legal? Então continuemos orando e graças a Deus, porque Deus tem sustentado nossa igreja e você tem feito parte disso. Outro aviso legal aí, importante pra gente: aniversariantes. A Leticinha, né? Fez aniversário essa semana, dia 28. Fez ali a festinha dentro de casa, na quarentena, né? Da Frozen, foi muito legalzinho. Eu vi ali as fotinhos. Bênção de Deus, a alegria dela neste momento, e os pais se revirando, né? Se reinventando nesse período, muito legal. E hoje, olha aí, né? Hoje, domingo, aniversário do Vinícius, né? Pastor aí da nova geração. Então, Deus abençoe a vocês dois, parabéns pelo aniversário e que alegria a gente tem de poder comemorar mais um ano de vida com vocês na presença de Deus e como igreja. Fera, muito bom. Ore ao Senhor, então, por todos esses motivos que estão sendo colocados na sua tela. Governo, essa maluquice que está acontecendo, nosso Deus é quem governa, vamos orar para que Deus direcione isso. É muito triste ver um governo totalmente caindo aos pedaços no sentido de rachado e por aí vai, e a gente precisa da direção de Deus nesse sentido. Não adianta ser animador de torcida, comemorar com a queda de um, entristecer com a queda de outro, brigar por um, não adianta fazer nada disso. A gente tem que louvar e orar ao Senhor para que Ele direcione a nossa liderança, a liderança desse governo aqui. Tá bom? Então esse é um motivo que a gente tem aí de oração, unidade da igreja, a decisão da liderança que a gente já tem compartilhado, o sustento dos irmãos que têm passado por dificuldade da nossa igreja em especial, pessoas que têm um microempreendimento, que são autônomos, precisam sair dia a dia para trazer o seu sustento para casa. Precisamos orar para que Deus continue provendo o sustento mensal deles para a glória e honra do Senhor. Então, orar pela saúde dos irmãos da nossa igreja, pelas gestantes da nossa igreja, é um período aí complicado para estar gestante por causa da pandemia, os bebês que nasceram,
esse ano aí, né, novinhos de tudo, também um período difícil, então que Deus sustente as mães que não podem sair de casa de jeito nenhum, né, estão aí ainda mais resguardadas por causa da pandemia, então orar ao Senhor para que Deus cuide dessas famílias todas, né, que Deus realmente sustente nossa igreja e orar pelos aniversariantes. Olha aí, a Fefe também fez 2 aninhos, que legal! Parabéns, Fefe! Eu não sabia e estou sabendo agora, né? Na verdade, não prestei atenção, mas que legal! A Fernandinha, então, 2 aninhos, parabéns! Muito legal mesmo, né? Então vamos orar ao Senhor? Convido você a fechar os seus olhos e falar junto com esse cântico que está sendo entoado no fundo aí, que nós descansamos no Senhor, ainda que as tempestades sejam grandes, as circunstâncias da vida sejam tremendas, nosso Deus é maior e nós então vamos orar e nos colocar na presença dele. Vamos falar com o nosso Deus? Feche teus olhos mais uma vez aí, dá um abraço na tua família e vamos orar juntos como igreja por esses pedidos. Pai, mais uma vez nos colocamos diante de ti agradecidos pelo teu amor. Muito obrigado. E queremos agradecer por esses aniversariantes, pessoas tão queridas, irmãos tão queridos que temos em nossa igreja. Que alegria, Deus! Muito bom vê-los completando mais um ano de vida, Senhor. E que cada dia seja um dia na Tua presença. E que os restantes dos dias da vida deles sejam dias para glorificar e honrar o Teu santo nome. Obrigado, Deus, por tudo. Conduz a nossa nação. Acaba, Senhor, por favor, com essa pandemia. Nós sabemos que o Senhor age na história, o Senhor está usando, inclusive, esse momento da história para trabalhar no coração de tanta gente, nos nossos corações. Mas, Deus, nós queremos pedir que, se for da Tua vontade, que o Senhor acabe com essa pandemia neste momento. Traga, de fato, a cura, dê sabedoria aos médicos, cientistas, para encontrar, de fato, a cura. Que o Senhor nos preserve da maldade e da corrupção política, tanto do mundo quanto no nosso país, que usam essa circunstância para ter ainda mais poder, para ainda ter mais notoriedade, para satisfazer aos seus prazeres e desejos do próprio ventre. Que o Senhor, por favor, nos proteja deles e direcione-os nesse sentido. E, se for preciso, tire-os também, porque o Senhor é o Deus da história, o Senhor é quem governa o universo. Nós nos colocamos diante de Ti, confiando nesse sentido. Continua abençoando a Tua igreja, Deus. Obrigado pelo sustento que o Senhor tem dado à Tua igreja, aos irmãos da Tua igreja. Abençoa aqueles, Pai, que estão encontrando dificuldades, que o Senhor traga o sustento e a provisão para eles, mesmo nesse momento difícil, Deus. E que aqueles que têm microempreendimento, que têm uma microempresa, que são autônomos, Deus, que eles possam se manter firmes nesse período e se tornarem mais fortes aí também quando esse período acabar. Nós oramos realmente agradecidos por tudo isso. Abençoa a saúde de cada irmão da nossa igreja, cada luta que cada um está travando. Que o Senhor abençoe, Pai, as gestantes, os bebês, cuida de cada um deles. Essa é a nossa oração que fazemos, pedindo o Teu direcionamento e a Tua bondosa mão sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Muito bom! Vamos cantar mais um pouquinho? Louvar o Senhor? Quero convidá-lo então a louvar a Deus cantando aqui: a palavra do Senhor dura para sempre. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui.
Palavra de Deus, vida abundante, para sempre permanecerá. Que alegria a gente tem de saber que o nosso Deus é um Deus eterno e que Ele nos proporcionou também uma palavra eterna. É interessante que nesse mundão que a gente está vivendo aí, a gente tem várias perguntas sendo feitas, né? Muitas perguntas sendo feitas. E muitas respostas têm sido dadas também. E muitas respostas que não só necessariamente a igreja pode dar. Não são respostas que só a igreja pode dar. São respostas que muitas pessoas podem dar, que muitas instituições podem dar, que o governo e o sistema podem dar. São respostas que, de alguma maneira, são máximas, são mundiais, faz parte da sociedade, faz parte do convívio cultural. Então, são respostas necessárias, respostas de solidariedade, respostas de soluções sociais, respostas das mais diversas possíveis, emocionais, né? Através de tratamentos médicos, respostas de como lidar com essas crises através das finanças, com as nossas finanças, com as nossas emoções. Então, são respostas que, de alguma maneira, são respostas que muitas pessoas podem dar. E aí, nesse período, a gente fica pensando qual pergunta as pessoas fazem, o mundo faz, e que talvez não, que somente a igreja possa trazer resposta. Essa é uma coisa muito importante para a gente pensar, porque isso de alguma maneira mostra a essencialidade da igreja. De fato mostra o porquê a igreja é tão necessária neste mundo. Porque tem resposta que somente a igreja pode trazer. Nenhum outro, ou nenhuma outra instituição, ou nenhuma outra pessoa, ou nenhuma outra organização pode trazer. E que perguntas são essas? E que respostas são essas? Isso aqui para a gente é muito importante. Eu quero convidar você a pensar um pouquinho nisso. Você já parou para pensar um pouquinho que perguntas que somente a igreja tem a resposta para dar neste mundo que nós estamos vivendo? Consegue pensar em algum? Vou dar aí 10 segundinhos para você. Pense um pouquinho. Quais respostas somente a igreja pode dar para as perguntas deste mundo? Pensou? Talvez você tenha pensado em algumas coisas. Pergunta da salvação, por exemplo. Qual é a salvação que nós temos? Onde eu posso obter salvação para a vida que eu estou levando? Somente a igreja pode trazer essa resposta. Nenhuma outra coisa traz resposta para a salvação nesse sentido. Que esperança eu tenho? Muitas pessoas vão trazer várias respostas, mas somente nós, como igreja, e somente a palavra de Deus, como eterna, pode trazer a esperança que nunca, em nenhum momento, falhará. Nós temos várias perguntas nesse sentido. Nós temos várias perguntas. O que vai libertar o meu casamento? O que vai restaurar meus relacionamentos? O mundo vai trazer várias perguntas e várias respostas. Mas as respostas certeiras, as respostas verdadeiras, elas estarão de fato vindo da fonte da sabedoria do nosso Deus, que é a própria palavra dele. E isso é acultural, isso é ultracultural, isso é o que nós temos na palavra de Deus, e isso é o que de fato Deus tem dado para a gente. Tem várias outras perguntas e várias outras respostas que a igreja pode dar para diversas questões, mas a gente precisa olhar aí e lembrar que a igreja ela é essencial para a nossa sociedade. Por isso a gente está pensando aqui. A palavra de Deus ela é eterna e continua sendo necessária mesmo com os templos fechados. Ela continua sendo útil mesmo em tempos de pandemia. Por quê? E eu quero convidá-lo então a ler um texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Abre tua Bíblia aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Pega aí tua Bíblia na mão e leia comigo
esse trecho da palavra de Deus, que é extremamente importante para mim e para você. Abriu aí? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Diz assim a palavra de Deus, e está aí na tua tela se você quiser acompanhar também. Mas é bom você pegar a sua Bíblia, porque a gente dá uma folheada em alguns outros textos, tá bom? Mas diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Em outras traduções vai estar escrito aí, apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. A gente já conversou um pouquinho, né? A gente tem até falado um pouquinho bastante, né? Que coisa, né? Mas a gente tem falado bastante sobre as cartas de Timóteo e a situação que a igreja se encontrava ali no período em que Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo, organizar e direcionar ali a igreja no momento que ela estava passando por algumas crises de identidade, crises de relacionamentos, crise de papéis, crise de funções dentro da igreja. E Paulo, então, ele escreve essa carta a Timóteo. Ele escreve essa carta a Timóteo como uma forma de encorajamento e como uma forma também de direcionar Timóteo em tudo aquilo que ele tinha para fazer como um discípulo, como um servo do Senhor que iria formar presbíteros, pastores para direcionar aquela igreja, que iria direcionar a igreja nas crises que ela estava vivendo. Então, a carta de Timóteo ela é escrita para uma igreja já existente, já com suas crises, e Paulo, então, escreve essa carta para direcionar Timóteo nesse sentido. 2 Timóteo 3,16 é o cerne, nesse sentido, para as instruções que Paulo está dando para Timóteo. Por que é o cerne? Porque é da Escritura, é da palavra de Deus que Paulo vai trazer toda a doutrina, é da informação, é do próprio ensinamento de Cristo, que Paulo vai trazer toda a doutrina na qual Timóteo precisa se prender e ensinar para que a igreja viva o que é a igreja. Então, se você em algum momento for em alguma igreja, conhecer alguma igreja, fazer parte de alguma igreja, em que a Bíblia ela não é de fato o livro que direciona as ações da igreja, ela não for de fato o direcionamento, não for a regra para as nossas decisões, essa igreja está caminhando muito distante daquilo que Deus quer que ela faça. Ela vai se perder em seu caminho, porque a palavra de Deus é quem direciona as ações da igreja. É a palavra de Deus que nos direciona para um relacionamento com Cristo. Teve essa semana, acho que foi semana passada, a Bruninha compartilhou, que ela colocou ali sobre a palavra de Deus no story do Instagram dela e tudo mais, e uma pessoa, não conheço, né, respondeu lá, é impressionante como as igrejas têm se tornado bibliólatras, né, idólatras da Bíblia e se esquecem de Jesus. Aí a Bruninha respondeu super bem, falou, mas como é que a gente vai conhecer a Jesus sem a Bíblia, né? E essa é uma pergunta fundamental. As pessoas elas querem conhecer o amor de Jesus, querem conhecer Jesus, mas não querem conhecer da maneira que ele se revelou. A Bíblia é a revelação de Deus de quem ele é e da ação dele. Só que as pessoas elas esquecem disso. Elas querem achar Deus em tudo quanto é lugar, menos na palavra dele. E não faz sentido. Não faz sentido porque a única fonte histórica e a única fonte literária que nós temos, que Deus deixou, a única fonte de fato, não existe, Deus não deixou o YouTube para a gente conhecer a Deus. Deus ele não deixou uma série da Netflix para a gente conhecê-lo melhor. Deus não fez isso. Deus ele deixou a Bíblia. Deus ele deixou a escritura dele. Deus ele deixou as palavras dele para que a gente conheça como ele age, como ele fala, como ele salvou a humanidade, como ele vai restaurar para todo sempre a humanidade. E como ele quer que a igreja viva. Tudo isso está na palavra dele, que ele deixou escrito para nós, através dos profetas e dos apóstolos. Deus ele fez isso. Então, quando a gente olha para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz,
toda a Escritura é inspirada por Deus, ele não está falando aqui da ideia de inspiração de uma música, por exemplo, né? Que o autor está lá, o compositor está lá no momento inspirado, que a gente vai dizer, né? E ele então consegue escrever uma letra bonita. Não, não é essa a ideia de inspiração. Essa inspiração emocional e momentânea é um termo utilizado para mostrar que a gente estava naquele momento motivado e de fato iluminado para escrever alguma coisa. Mas, quando a gente olha para esse termo, toda a escritura é inspirada no 2 Timóteo 3,16, esse termo ele traz a ideia central e original, aí, quando a gente olha direto para o vocábulo grego, ele traz a ideia de inspirado, traz a ideia de soprado pelo Senhor. Soprado. Então, quando a gente olha assim, toda a escritura é inspirada por Deus, ela está falando assim, ó, toda a escritura é soprada por Deus. Então, o que nós temos nas nossas mãos não é um livro qualquer. Não é um livro que as pessoas que escreveram estavam iluminadas e motivadas naquele momento. Não. Elas estavam movidas pelo Senhor para escrever as palavras que Ele estava soprando nos seus ouvidos, nos seus corações. Essa é a ideia da palavrinha inspirada em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Então isso é um negócio que a gente precisa prestar atenção e relembrar aqui constantemente. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Se você for olhar ali em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, vai estar escrito o seguinte, que nenhuma das palavras da Escritura foi escrita por elucidação própria, por fábulas de homens. Antes, homens movidos pelo Espírito escreveram da parte de Deus. Esse movidos é justamente a ação do Espírito para deixar a palavra dele revelada a nós, com as características do autor, mas sem a interferência pecaminosa desses autores. A gente não vai ter tanto tempo para conversar sobre isso, mas eu gostaria de trazer apenas uma comparação, apenas uma ilustração para você que fala assim, poxa, mas como é que pessoas poderiam escrever a palavra de Deus sem interferir no resultado direto dela com os seus pecados, com os seus erros? A gente vai usar uma ilustração aqui muito simples, eu costumo falar e usar essa ilustração nas aulas que eu dou de apologética no seminário, e é uma ilustração muito simples, que vale a pena a gente pensar, e não é uma ilustração minha. Isso aí, quem usou essa ilustração e eu ouvi pela primeira vez foi o professor e pastor Carlos Oswaldo, um teólogo que já faleceu há um tempo atrás, mas fenomenal no conhecimento bíblico. E ele usa a ilustração, e a ilustração que eu costumo usar da parte dele é justamente essa. Da mesma maneira que a Escritura foi promovida por Deus através de homens pecadores, e o resultado, que é a própria palavra de Deus, a Bíblia que nós temos na mão, não foi corrompida pelo pecado do homem, ela é um exemplo da mesma maneira que aconteceu, por exemplo, com o nascimento de Jesus. Deus, através do seu Espírito Santo, a mesma coisa na Bíblia, né? Deus, através do seu Espírito Santo, gerou um bebê, este bebê que nós conhecemos, o Jesus, o Deus que se tornou homem, na barriga de Maria, que também era pecadora. A palavra de Deus, ela afirma isso. Então tem gente que crê que Maria não era pecadora. Não, Maria era. Maria teve vários outros filhos. Jesus não foi o único filho de Maria. Jesus teve vários irmãos. Tiago, por exemplo, é um deles que nós vemos na Escritura. E Maria, inclusive, quando ela canta um louvor de gratidão a Deus, ela fala que Jesus é o salvador dela. Ou seja, uma pecadora que também precisava da salvação de Cristo. Mas, saindo um pouco desse assunto, mas pensando um pouquinho no nascimento de Jesus, Jesus nasceu da mulher. Jesus nasceu direto da linhagem humana nesse sentido. Deus ele gerou a Jesus no ventre da mulher e a mulher não corrompeu a pessoa de Jesus. Jesus ele é totalmente santo, sem nenhum tipo de pecado, sem nenhum tipo de erro. E Deus ele pode fazer isso. E ele fez isso tanto com o nascimento de Jesus, quanto também com a revelação da sua palavra. Uma coisa
não exclui outra. Deus ele usou homens pecadores, mas ele não permitiu que os pecados do homem interferissem na revelação que ele queria deixar para nós. Então, quando a gente olha para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós estamos olhando para a palavra de Deus que foi revelada a nós, sem a interferência pecaminosa do homem, mas com características do homem, e isso a gente vê de uma maneira muito legal. Mas a gente não vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente está falando sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é inspirada. A gente vai olhar para Salmo 119, por exemplo, e vai falar: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus é quem direciona o homem, é quem direciona a igreja. E a palavra de Deus é a fonte que nós temos da sabedoria do Senhor. Quando a gente olha, a gente já conversou inclusive sobre esse texto, né? Filipenses capítulo 3, vai mostrar que Paulo ele considera tudo que ele teve na vida como perda, como esterco, perto do conhecimento de Jesus Cristo. Conhecer a Jesus é superior a qualquer outro tipo de conhecimento que nós possamos ter aqui na Terra. E o conhecimento que nós podemos ter de Jesus é através da sua palavra. Não é através de uma transe mental, não é através de uma movimentação emocional, é através da palavra de Deus. Não é à toa que João vai dizer para a gente ali, né? Jesus vai dizer: e conhecereis a palavra, a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é o próprio Cristo, é a própria palavra dele. É isso que ele está falando. Se você olha para o versículo anterior ali: se permanecerem em meus mandamentos, são de verdade meus discípulos. E aí então ele fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Ouvir a voz de Deus através da palavra dele, conhecer a Deus através da palavra dele, é o que de fato nos direciona e nos liberta. Olha, é importante a gente pensar nessa ideia aqui, porque ele vai falar o seguinte logo em seguida: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então o que acontece aqui? A palavra de Deus, ela tem a sua a função vívida em nós ainda em todas as áreas da nossa vida. Na área emocional, na área comportamental, na área intelectual. A palavra de Deus, ela direciona as nossas vidas e ela corrige-nos naquilo que nós estamos em falta e falhos. Né? A palavra de Deus ela é perfeita para tudo isso. A palavra de Deus ela é verdadeira. É impressionante que, se você for olhar para 2 Timóteo, capítulo 2, volta um pouquinho a página da tua Bíblia aí, você vai ver o seguinte: 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 13, diz o seguinte: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Olha só que interessante isso aqui. O que ele está falando? Olha, o Senhor ele é um Deus eterno, imutável e fiel, e ele não nega-se a si mesmo. Se ele não nega-se, a palavra dele não pode mudar de tempo em tempo. A palavra dele continua vívida e válida nos nossos dias. Gente, isso aqui é importante para a gente entender. Um Deus eterno não escreve uma palavra passageira. Um Deus eterno escreve uma palavra eterna. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós estamos olhando para um Deus que deixou um registro válido para todas as épocas. Mas é claro que foi escrito para aquela cultura, naquele período. Sim, nós concordamos com tudo isso. Mas isso não significa que ela não se aplique às nossas vidas. Porque o conhecimento de Deus e a palavra de Deus, ele é transcultural, ele vai passar de geração em geração, ele vai passar de cultura em cultura e permanecerá válida. Tem vários textos, inclusive a música que a gente cantou é de um texto bíblico, que tudo passará, mas a palavra de Deus permanecerá. Né? O próprio Jesus fala que nem um i, nem um tio deixará na palavra de Deus até que tudo se cumpra. Então, a palavra de Deus ela permanece eternamente.
A palavra de Deus, ela é verdadeira e é eterna. E a gente precisa se prender a isso. Por isso é impossível você falar assim, olha, eu estou me apegando mais à Bíblia do que a Deus. Não faz sentido. Porque quando você se apega e se entrega à palavra de Deus, você conhece esse Deus. E Filipenses capítulo 3, versículo 10, vai nos ensinar que à medida que nós conhecemos esse Jesus, esse Cristo, com suas virtudes, vai então moldando o nosso coração de acordo com ele e com as virtudes dele. Ou seja, à medida que eu me aproximo de Deus pela sua palavra, eu me aproximo de ser aquele a quem Cristo me conquistou para ser naquela cruz. Eu me aproximo de ser como Jesus. Então, a maneira que nós temos, não existe atalho, gente, para você ser um cristão mais maduro. Não existe atalho para você ser mais espiritual. Não existe atalho para você ser alguém transformado pelo Senhor. Não existe atalho. É Cristo através da sua palavra. Romanos vai dizer para a gente, né, que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas antes desse versículo ele fala o seguinte, se você crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos e confessar com sua boca, será salvo. Como é que a gente vai crer que Jesus ressuscitou dos mortos se nós não sabemos disso através da sua palavra, da Bíblia? Como é que a gente vai olhar, por exemplo, para 1 João, que vai ensinar para a gente? Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Como é que eu vou amar a Deus se eu não conhecer os mandamentos dele? Ora, os mandamentos do Senhor não são penosos. 1 João capítulo 5, versículo 3. Então a gente olha para esses textos e a gente fala o seguinte, a gente tem na nossa mão a palavra de Deus. E a maneira que temos para viver na presença dele é através do conhecimento dele. Gente, isso aqui é muito legal para a gente, para mim e para você. Isso aqui é fundamental na fé cristã. Tem várias coisas que são discutíveis na religiosidade, mas no cristianismo não. Uma das coisas que são inquestionáveis no cristianismo, Jesus é o Senhor, único Salvador, que morreu em nosso lugar, por nós, e nos dá a vida eterna através da sua ressurreição. Isso é inquestionável. Não existe outro Deus, não existe religião, não existe outra pessoa que possa nos levar até Deus, senão o próprio Cristo. Isso é inquestionável. Uma segunda coisa inquestionável é que a palavra de Deus, ela é a revelação dele para nós hoje. A palavra de Deus ela é inquestionável nesse sentido. Sabe, a palavra de Deus ela é uma palavrinha, vou falar uma palavrinha aqui que o mundo hoje odeia, né? Mas a palavra de Deus ela é absoluta. Não existe variação nela. Ela é verdadeira. E nós precisamos nos apegar a ela. Porque é a maneira que nós temos de conhecer esse Deus e de viver esse Deus. Viver a vida que esse Deus quer que nós vivamos. É através da palavra de Deus que nós temos respostas tão cruciais e fundamentais para o relacionamento familiar. Papéis estipulados por Deus para que a família ela não se dissolva e se destrua com a cultura e com os costumes corruptos do nosso coração e do nosso mundo. É através da palavra de Deus que nós obtemos o verdadeiro sentido do perdão, onde não é simplesmente o esquecimento das coisas, mas é a decisão de não trazer isso de volta às nossas mentes, lembrando em especial do que Jesus fez por nós naquela cruz, nos perdoando dos nossos pecados. A palavra de Deus ela é crucial em trazer respostas para o casamento, onde ele vai dizer que homem e mulher se tornam um só na presença dele quando se casam. E se Deus é o Deus que une, ele é o Deus que também pode manter esse casamento. Existem várias discussões nesse sentido, quando a gente olha várias ramificações, por exemplo, num casamento, por exemplo, que a mulher é agredida pelo marido, né? Querida, denuncie seu marido e procure, por exemplo, ajuda de profissionais especializados para te ajudar nesse período, e inclusive a igreja, para que você seja separada desse homem no momento em que você corre o risco de perder sua vida.
Então a igreja ela não é conivente com a agressão masculina, com a agressão física e emocional das mulheres. Não, a igreja não é conivente com isso. A igreja, inclusive, intervém para que o homem seja distanciado até que ele se arrependa, até que ele, de fato, peça perdão, até que ele cumpra a pena que ele tem que cumprir pela lei de ser preso por agredir a esposa, e a gente sempre orando pela restauração, obviamente. Mas até que esse homem seja recuperado. Se ele não se recuperar, não volta, porque a vida é mais valiosa do que o casamento nesse sentido. Então, são algumas instruções, só abrir um parênteses aqui, porque às vezes parece que a gente é muito radical, né? A gente é radical no que a Bíblia nos ensina, de fato, nós pegamos a Bíblia aqui e aplicamos ela da maneira mais próxima possível do que ela quer nos ensinar. Nós queremos aplicar a Bíblia verdadeiramente na nossa vida. Mas a Bíblia ela também ensina princípios muito claros com relação a como nós vamos aplicar isso, por exemplo, nessa questão do casamento, que é uma questão extremamente atual nos nossos dias. Então você e eu precisamos nos apegar à Bíblia, porque ela nos dá sabedoria para tomar essas decisões. É a Bíblia quem vai direcionar isso. Agora, se a gente não tem a Bíblia, um livro absoluto de Deus, para nos direcionar, pelo que nós seremos direcionados? Nas nossas decisões do dia a dia, sobre o que eu devo ou não fazer, de como eu devo ou não lidar, de quais atitudes eu devo ter diante da sociedade, diante das circunstâncias que eu vivo. Se eu não tiver a palavra de Deus para me direcionar, de onde eu tirarei essa sabedoria, essas informações? Tiraremos do achismo, tiraremos do conhecimento humano, tiraremos da sabedoria humana, que pelo Senhor é declarada como louca. Então, eu não estou falando que a gente deve simplesmente negar todo o conhecimento que Deus proporciona pela sua graça à humanidade, mas que nós devemos filtrar a todas elas através da sua palavra. Então, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, vai nos mostrar que ela, a palavra de Deus, ela é absoluta, ela direciona, ela é útil atualmente em nossas vidas. Ela é ultracultural, ela não permanece presa a uma cultura, a uma sociedade ou por aí vai, não. Ela passa de geração em geração, porque o Deus que a escreveu é um Deus eterno. E, bom, a gente já está conversando há um bom tempo aqui, não quero me delongar muito, mas só para finalizar, então, versículo 17 diz: a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ou apto e plenamente preparado para toda boa obra. É a palavra de Deus, então, que vai preparar o homem para ser aquilo que Deus projetou para ser. É a palavra de Deus que vai nos corrigir nesse sentido. Então, quando nós olhamos para vários textos, né? Puxa, eu queria tanto folhear alguns textos, mas a gente já está bastante tempo aqui conversando. E a gente pode fazer isso em um outro vídeo mais para frente. Mas quando a Bíblia, por exemplo, fala para a gente que nós somos uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, ele vai nos dar diretrizes do que são essa nova criatura ou essa nova vida. Ele vai falar em vários textos, por exemplo, Efésios, vai falar em Filipenses, vai falar em Coríntios. Ele vai falar sobre a ideia de que aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para trazer o seu sustento, inclusive para ajudar a outros. Você vai ver a palavra de Deus falando assim, olha, revistam-se e vivam de maneira digna do Evangelho, ou seja, condizente com aquilo que Jesus viveu e nos ensinou na tua palavra. A palavra de Deus vai dar direcionamento em como nós devemos administrar nossas finanças, por exemplo, né? A gente tem várias máximas. O nosso relacionamento, por exemplo, de amizade, a gente conversou na sexta-feira, né, sobre as máximas da amizade que a Bíblia direciona, com quem nós devemos andar, como devem ser nossos relacionamentos, como a igreja deve se portar. A igreja ela dá respostas quanto ao aborto, a igreja ela dá respostas quanto aos vícios, a igreja dá resposta quanto a tantas decisões que nossa sociedade está tomando ultimamente sobre ideologia de gênero. Ela dá respostas com relação ao machismo e ao feminismo, ela dá respostas a todas essas questões. Como ela dá resposta? Corrigindo o homem. Nós precisamos ser corrigidos pelo Senhor, para sermos aquilo que Ele deseja de nós. Então, algumas coisas que eu gostaria de refletir contigo nessa manhã.
Eu gostaria que você se prendesse comigo nessa manhã. De onde você tem tirado o direcionamento da sua vida? Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, ela não morreu, ela não ficou num tempo da história. Ela de fato age em nós à medida que nós nos aproximamos dela, à medida que nós conhecemos a Deus por meio dela. Ela é viva e eficaz e ela é capaz de, inclusive, fazer com que a gente discirna entre pensamentos e intenções, entre a nossa atitude e a nossa motivação, para saber se é de fato aquilo que Deus quer ou não de nós. De onde você tem tirado a sabedoria para você tomar as decisões da sua vida? De onde você tem tirado a sabedoria para pronunciar palavras e posicionamentos diante do que este mundo tem perguntado a nós? A palavra de Deus ela é a única fonte que vai trazer direcionamento verdadeiro e absoluto para aquilo que o mundo precisa de respostas cruciais. Só a palavra de Deus e a igreja que de fato se prende a esse Senhor através da sua palavra é que vai conseguir trazer respostas legítimas para as perguntas legítimas que este mundo está fazendo, mas que não está encontrando em nenhum lugar e às vezes nem mesmo dentro da igreja, porque a igreja tem se afastado muito. Eu falo de uma maneira geral, mas tem muitas igrejas sérias, tá bom? Mas que as igrejas têm muito se afastado porque têm vivido de acordo com seus achismos, tradições, né? Ao invés de viver naquilo que a palavra tem de fato falado com a gente. Então você e eu precisamos nos prender a isso. Precisamos dar respostas legítimas. Precisamos olhar, por exemplo, a textos como 1 Tessalonicenses, que vai dizer, olha, não sejam ignorantes quanto ao que acontece com os mortos. Pessoas que perderam esperança quando filhos morreram, pais morreram, parentes morreram, amigos morreram. Você já deve ter conhecido esse tipo de gente. E nesse momento de pandemia, tem pessoas vivendo esse luto de uma maneira ainda mais forte. A palavra de Deus, ela traz consolo para essas pessoas. Ela traz esperança de vida eterna, que nenhuma outra coisa ou pessoa pode trazer. A palavra de Deus, ela traz conforto ao saber que tem um Deus no controle de toda a história, mesmo que a nossa história esteja uma confusão danada, esse Senhor ele pode reorganizar isso, e Ele está no controle disso. Tudo isso é a palavra de Deus nos mostrando quem Deus é, o que Ele faz em nós, através de nós, e o que Ele tem guardado para nós. Por isso, eu quero convidá-lo, então, prenda-se na palavra de Deus. Se você for dar conselhos para alguém, dê conselhos que vêm da palavra dele, não do seu achismo. Use a Bíblia. Use a palavra dele que é eterna para instruir de fato aqueles que precisam tanto ouvir a voz dele neste momento caótico. Neste momento em que gritos do mundo, gritos de mentira, gritos de desespero estão sendo ouvidos pelo mundo. Que a suave voz de Jesus seja ouvida por esses corações, por esses ouvidos, através da palavra dele, pronunciada pelas nossas bocas. Que você e eu tenhamos esse privilégio, vivamos esse privilégio, mas nós só conseguiremos viver isso se nós conhecermos a Jesus através da palavra dele. Quero orar contigo. Não sei como é que tem sido o seu relacionamento com Deus, não sei como é que você tem vivido esse dia a dia da quarentena com o Senhor. Nós, como igreja, temos disponibilizado diariamente as devocionais escritas para você ler na sua casa, facilitar seu devocional. E eu gostaria de encorajá-lo. Se você não tem feito devocional, se você não tem buscado o Senhor através da oração e da palavra, que hoje seja um momento que você fale assim, Senhor, eu não posso mais adiar isso. Eu quero conhecê-lo. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser corrigido pelo Senhor. Por isso, eu quero desafiá-lo a orar ao Senhor neste momento. E falar, inclusive, Deus, eu não consigo entender a tua palavra, porque eu leio e às vezes eu não entendo. Que o Senhor esclareça para mim. E a palavra de Deus diz que ela nos esclarece através do Espírito Santo. Por isso, feche teus olhos. Ore ao Senhor junto comigo neste momento. Colocando a nossa vida diante dele. E o nosso conhecimento dele também. Para que ele
nos ajude a nos aprofundar e conhecer cada vez mais a grandeza, a largura, a profundidade do amor de Jesus. Conhecê-lo, participar do seu sofrimento, participar também do seu poder de ressurreição. Essa é a nossa oração. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, Deus. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra. E neste momento, de maneira muito especial, queremos pedir, fale aos nossos corações. Nos ajude, Deus, e nos encoraje. Desenvolva em nós, desperte em nós o desejo de conhecê-lo cada vez mais, através da palavra que o Senhor deixou para nós. Confiamos em Ti e queremos entender a Tua palavra da maneira pela qual o Senhor escreveu e aplicá-la da maneira pela qual o Senhor quer que nós a vivamos. Pedimos isso, Pai, pela Tua graça. Nós não somos capazes, nós nem merecemos, mas a Tua graça, Deus, é a razão de nós estarmos aqui e é o porquê nós estamos orando. Deus, muito obrigado. Fala conosco, mexe com a gente e que as respostas que as pessoas estiverem fazendo ao nosso lado, que o mundo não pode dar, as respostas que o mundo precisa, na verdade, e que nenhum outro lugar pode dar, que nós possamos dar através da Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a responder essas perguntas, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Um bom dia, até a noite, se assim Deus permitir, às 18h45. Mas por último, eu gostaria de colocar mais uma vez uma canção de aplicação e para a gente lembrar e gravar no nosso coração. Um Deus eterno não escreveria uma palavra passageira, antes Ele deixou a sua revelação eterna para nós a conhecermos através da Bíblia. Legal? Então vamos cantar Louve ao Senhor através desse cântico que cai muito bem no que nós acabamos de ler na palavra dele. Deus abençoe, queridos. Até a noite, se assim Deus permitir. Um grande abraço. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui.
Fala, filho. Te amo, mamãe. Mãe, eu te amo. Você é a mamãe. Você é a pessoa mais legal. Beijo. Beijo. Feliz Dia das Mães, mãe. Te amo. Mãe, feliz Dia das Mães, te amo. Oi, Dona Claudete, feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe, eu te amo muito. Beijo. Das mães, Deus te abençoe e eu te amo. Te amo, mãe. Feliz Dia das Mães. Sempre vou te amar. Feliz Dia das Mães, mãe, e para todas as mães. Eu amo vocês, beijo. Deus te abençoe. Fala. Mãe, eu te amo. Te amo. Te amo. Mãe, feliz Dia das Mães. Te amamos. Mãe, eu te amo. Eu adoro você. Você faz muitas comidas deliciosas. Eu te amo muito. Eu agradeço tudo que você faz por mim, pelo Felipe. E feliz Dia das Mães, mãe. Mamãe! Te amo. Tá?